Fome na casa do pão. Esse é o tema de hoje, domingo. A gente está estudando aqui o nosso guia de estudo da Palavra de Deus, um guia sistematizado para a gente estudar a Bíblia da maneira correta. A lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Esse é o tema que a gente está aqui na lição 11. Começamos ontem, né? Se você não viu, está aqui no card, na descrição aí. O sábado a gente fez uma introdução da semana e hoje a gente vai ver aqui o que reserva a gente sobre a história de Ruth e Esté, e vamos falar sobre a fome na casa do pão. O que é isso, né? Qual é essa mensagem aí? O que tem a ver com a história de Ruth e de Esté? Vamos dar uma olhada nisso, tá bom? Logo após a vinheta, fica comigo até o final. Eu sempre digo que vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, pessoal. Eu sou Jardel Barros, é uma honra estar aqui falando da Palavra de Deus com você. Eu sempre compartilho slides aqui, a tela, para ficar visualmente melhor. Então, hoje, dia 8 de junho, aproveitar para mandar os parabéns para minha mãe aí, irmã Dalvinha, né, de Dalva. Hoje está fazendo aniversário, que Deus te abençoe, manhã. Forte abraço aí, tá bom? Então, falando aqui de fome na casa do pão, a gente está estudando nessa semana toda Ruth e Esté, as histórias dela, o exemplo na história dela que ficou na Bíblia, para nos orientar no nosso estilo de vida, na nossa comunhão e como a gente deve resistir às tentações nos últimos dias, no tempo do fim, tá bom? Então, antes de começar, eu queria aqui mandar um alô aí, agradecer a todos vocês que estão seguindo, compartilhando, dando uma palavra de incentivo, de motivação aqui, né? A Nath e o seu esposo aí, que moram no Maranhão, né? Ela colocou aqui, eu gosto de ouvir as explicações da imagem. A gente falou ontem da imagem do sábado, né? Ilustração, toda semana tem uma imagem e a gente traz aqui. Ela colocou aqui, eu e meu esposo estamos ouvindo você. Então, muito bom, Deus abençoe vocês. O Isaías Pereira também, que está acompanhando aqui há um tempo já, né? Mandou essa mensagem aqui, que Deus te abençoe grandemente, sua explicação, comentário da lição é muito didática, gosto muito da sua interpretação. Obrigado, fico honrado, né? Deus tem me usado e eu fico muito feliz em estar honrando, glorificando o nome dele e por esse feedback de vocês, né? O Eduardo Aresi, eu acho que é isso, né, Eduardo? Parabéns pelo seu canal, acompanho os estudos contigo, são vídeos completos, muito bem explicado, continue levando a palavra de Deus, amém. Deus seja louvado por isso, né? E aqui, ontem, no vídeo de ontem, a Maria José Bezerra colocou aqui, bom dia, eu gosto muito da sua explicação. Obrigado a vocês aí, tá? Pela companhia, pelas palavras de incentivo. Esse feedback é legal porque motiva a gente, né? A mesmo com sacrifício, às vezes aquela vozinha aqui, não faça hoje não, mas a gente vai e vai mantendo firme e forte a nossa missão aqui de pregar a palavra de Deus, tá bom? Estudando a lição diariamente, que é o nosso devocional, né? Então faça isso também. Vamos lá então, né? Fome na casa do pão. A gente vai pegar aqui a introdução. Aqui no guia fala o seguinte, os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que eles colocam três coisas aqui, né? Que Deus não existe, né? Que Deus não tem poder para intervir quando as coisas ruins querem acontecer, ou seja, Deus não tem capacidade de parar. Veja os absurdos que algumas pessoas pensam aí, né? O ser humano tão distante, né? Tão cético, tão desacreditado, tão influenciado pelo pecado, que acha que Deus não pode intervir nas coisas ruins. Elas acontecem mesmo, né? E a gente viu que ele pode sim, ele deixa, ele permite para que as consequências sejam dadas. Aqui a gente colhe o que planta, né? E aqui terceiro, tem gente que ainda fala, Deus não se importa com o nosso sofrimento, é um Deus miserável, é um Deus masoquista, é um Deus, né, que gosta de sofrer, que gosta de botar o ser humano para sofrer, né? É sádico, né? Tem gente que acha que Deus é assim. Só que muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições estão corretas, né? Então, tudo errado, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo e Deus é verdade, né? A gente tem estudado isso ao longo desse trimestre. Deus permite que a raça humana colha as consequências da rebelião, do afastamento. Mas, sem violar nosso livre-arbítrio, ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando-nos em direção à resolução final dos problemas do pecado e do sofrimento. A gente vai ver que vai ter um fim, com fé em Deus. E a história de Ruth é um exemplo dessa verdade também. A gente está aqui vendo histórias, exemplos na Bíblia para a gente seguir firme, né? Aqui o professor Gilberto Brasiliano do Lição Fácil também traz umas coisas bem interessantes na introdução dele, né? Ele coloca aqui sempre com a maneira mais elaborada, mais fácil de entender, ele coloca a estranha fome no lugar de abundância. E a gente vai entender já já por que isso, né? Porque é na casa do pão, né? Aqui o guia fala, eu vou ler para você daqui a pouquinho. Ele faz a introdução pegando um pouquinho do que a gente leu anteriormente, né? Muitos criticam a fé cristã, dizendo onde está esse Deus que não muda logo a situação desse mundo, se é que ele existe mesmo. Deus, no entanto, está sempre presente na vida dos habitantes desse mundo. Ele é generoso e não interfere em nossas escolhas e nos mostra que tudo o que fizermos teremos consequências para o bem ou para o mal.
Basta olharmos para a primeira geração de seres humanos, que se afastaram tanto de Deus que ele foi obrigado a permitir a extinção da raça humana. A gente viu isso na história de Noé, né? Mas Deus encontrou graça em Noé, um homem justo que pregou por 120 anos o arrependimento e o retorno a Deus como oportunidade de salvação. A gente estudou isso nas lições anteriores, né? Então tá aí no card, na descrição, nos comentários, tá bom? Então pega aí o link para você acompanhar. Só que mesmo assim, né, o bisneto de Noé, depois do dilúvio, os descendentes dele, com o tempo, caíram na mesma armadilha do mal e afrontaram a Deus, querendo usurpar o trono, querendo criar uma torre que chegasse até o céu, né, a Torre de Babel, e Deus teve que intervir para evitar um mal maior entre eles. E aí a gente vê isso se repetindo ao longo do tempo, né, o ser humano sempre querendo ser Deus, querendo, né, tomar o lugar de Deus, se distanciando, idolatrando, corrompendo, enfim. A história humana seria muito pior sem a presença divina para conter o mal. Vemos isso na história de Ruth e o direcionamento divino conduzindo os acontecimentos na vida dessa mulher. Então vamos ver aqui, nos debruçarmos mais sobre o tema, né? A lição começa com a primeira pergunta da semana, para a gente ler aqui, ó, Ruth, capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Quais dificuldades Noemi, que era a sogra de Ruth, a gente vai ver aqui a história se você não conhece, e Ruth, né, enfrentaram. E o que as causaram? O que é que causou o sofrimento, a dificuldade na vida dessas duas mulheres, Noemi e Ruth, né? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta? E a gente vai ver aqui, dá um pause aqui, pega a sua Bíblia, lê a Bíblia, porque é legal folhear, né? A Bíblia é Deus falando com a gente. Então pega a sua Bíblia, lê aí para tentar responder, né? Qual é a dificuldade que Noemi e Ruth encontraram e por quê? O que foi que causou isso, né? E como isso reflete. Como é que a gente pode fazer um paralelo disso, do passado, com a nossa vida hoje, né? Beleza? Vamos ver aqui que o texto está aqui, eu vou ler rapidinho, ó. Ruth, capítulo 1, que é o número grande antes dos 2 pontos, e depois dos 2 pontos é o versículo, os números pequenos, tá bom? Ruth 1, o verso de 1 a 5, hífen significa que é de 1 até o 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então aqui fala justamente da família de Noemi. Noemi, o marido dela, e os seus 2 filhos, né, foram viver. Eles estavam em Belém e precisaram fugir, sair da sua terra para uma região ali onde tivesse alimento, né, por conta da fome. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Só que o que é que aconteceu aqui? O texto da Bíblia fala, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Naquela época, né, o homem é que era provedor de tudo, né? Só que aí eles se casaram com mulheres moabitas, né? Os moabitas ali que vieram da descendência de Ló, né? O pessoal até às vezes tem uma história aí por conta do incesto que aconteceu, porque todo mundo foi destruído e as filhas ali pegaram, embriagaram Ló, tiveram relações com Ló, né? Foi um incesto ali. São os moabitas descendentes disso aí, dessa situação. Eles casaram com 2 mulheres dessa descendência de Ló aí, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E aí eles moraram lá muitos anos. E aqui a Bíblia fala que depois de terem morado por quase 10 anos, esses 2 homens morreram também. Os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. É o Quilion. E aí Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido, né? E aí ficou com as 2 noras ali. E aí a gente vai ver o desfecho de tudo aí, o que é que houve, tá bom? Então aqui, a pergunta aqui mais elaborada do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil, o estudo que ele faz, né? Quais os problemas que Noemi e Ruth enfrentaram e como a experiência delas reflete a situação no mundo de hoje com os seus habitantes, né? Aqui está o texto e a resposta que ele coloca aqui. Ó. Primeiro, a família de Noemi enfrentou a fome na terra e eles tiveram que se mudar para uma outra região. Ali eles enfrentaram a morte, o marido e os filhos. Noemi ficou viúva, depois perdeu os filhos, ficou sozinha, né? E aí ficou com as noras, aí a gente vai ver o desfecho aí entre a história de Ruth, né? A diferença de uma nora e da outra. E aqui o professor faz um fechamento. Desde que a raça humana saiu do Jardim do Éden, ele faz esse paralelo, né? Onde o Adão e Eva, a raça humana também teve que sair ali da sua região e encarar os desafios, enfrentar o pecado, né? As consequências do pecado, as lutas, a morte, a fome, né? As doenças, enfim. Então o professor comenta aqui ainda, ó, as surpresas da vida nos pegam sempre desprevenidos por causa do pecado. Noemi jamais imaginaria que passaria fome no lugar que era conhecido como Casa do Pão. A gente vai ver isso aqui. Belém de Judá, na verdade, era conhecida pela essa fartura de alimento ali, era a casa do pão, né? Então por isso que o tema da lição vem fome na casa do pão, ou seja, em um lugar que era para ter abundância, onde tinha muito mantimento, casa do pão
houve fome, né? Então a gente vai ver uma relação paralela disso também com a terra, né? Como Deus provê e mantém hoje o ser humano também. Isso mostra que por causa do pecado, nossas melhores intenções podem resultar em uma experiência amarga, por causa do mal existente no mundo, e os bons, os que servem a Deus, e muitos pobres e fragilizados, acabam se tornando alvo do mal, né? São vítimas dessa situação aí, tá bom? Que no guia fala o seguinte, o autor do guia coloca que o início dessa história, né, de Ruth é bastante irônico, porque houve fome num lugar chamado Belém, que a cidade, o nome da cidade significava casa do pão, né? E a gente faz esse paralelo com a lembrança da abundância no Éden, né? Onde Deus disse a Adão, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Gênesis 2:16 fala isso. E a raça humana começou sua existência com muita fartura, sob os cuidados de um Criador generoso, mas depois trocou seu papel como administrador da criação pela escravidão do pecado, né? Então a gente vai ver que a lição de hoje aborda muito isso. A graça, a abundância que Deus quer nos dar, e a gente, infelizmente, decide, ao invés de ser governante e administrador, ser escravo do pecado, né? Deus disse a Adão, depois do pecado, no suor do seu rosto, agora você vai ter que comer, cuidar da terra, né? O seu pão vai ser retirado daí até que você volte ao pó da terra, né? Isso está em Gênesis 3:19. Aqui no auxiliar do professor traz alguns esclarecimentos bem interessantes também sobre a história de Ruth, ó. Ler a história de Ruth através das lentes do plano da salvação no fim dos tempos é esclarecedor. Então, se a gente pega a história e tenta aplicar com fundo moral, fazendo uma analogia, um paralelismo com os nossos dias, a gente tira muito aprendizado, né? O nome Ruth tem origem em uma palavra que significa amiga, aliada. Então, nada é por acaso, né? Evocando suavidade e frescor. E o tema central do livro de Ruth é sobre bondade. E a gente vê esse paralelo sobre a bondade de Deus em criar o ser humano à sua imagem e semelhança, a dar tudo, fartura, abundância ali na terra, e só pedir uma coisa, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus sabia do mal, o pecado surgiu, é um mistério que a gente vai saber só no céu, no coração de um anjo, e aí Deus não queria que esse pecado, esse mal, chegasse à humanidade. Criou o homem para mostrar que o pecado, o mal, que Lúcifer estava errado, né? Criou o homem para glorificar Deus, para ser a prova viva de que Deus é amor, é justiça, é verdade, é santidade. E o ser humano caiu, né? O tema central de hoje mostra isso, o livro de Ruth mostra bondade. E aqui o autor fala que a história bela e poética é marcada por uma ausência de tensão. Não há pessoas maldosas, conflitos ou críticas. Não aparece nem mesmo amargura implícita na bela e poética história. Ruth é identificada como uma moabita, uma designação mencionada 2 vezes no texto. Ou seja, que veio ali de uma conjuntura que no momento, no contexto, na época, era uma coisa repulsiva para o povo de Deus, para o povo de Israel, né? Então, no entanto, ela é a heroína do livro. É uma mulher estrangeira. Ou seja, muitas vezes ali que poderia ter sido tratada com preconceito, com discriminação por conta da sua origem, né? Dos seus antepassados, né? Então, a mensagem de bondade que permeia o livro é, portanto, desconectada de qualquer pertencimento nacional, de xenofobia, de qualquer coisa. Então, Deus mostra ali que não tem inferiorização, Deus não faz acepção de pessoas, né? Não tem essa coisa de, porque você não é do meu povo, não é porque você não veio de uma origem fina, nobre. Então, Deus não olha riqueza, não olha cor, não olha classe social, não olha nacionalidade, naturalidade. Deus é amor e olha o ser humano como ele criou, como a sua criatura, imagem e semelhança dele. Tem uma frase que eu gosto muito, não lembro de quem é o autor, mas diz que a menor minoria que existe é o indivíduo na sua condição de ser humano. Então a gente vê hoje as narrativas diversas de políticos, de militantes, líderes, querendo dividir a sociedade em grupos, em castas, em classes, né? É o branco contra o negro, o rico contra o pobre, a mulher contra o homem, e aí vai, né? E diversas narrativas. E se a pessoa não se respeitar enquanto ser humano que é, a mesma raça, vai respeitar porque é mais velho, vai respeitar porque é mulher, porque é negro, porque... Então, assim, a gente vê que está num caminho totalmente errado, né? A gente precisa parar de dividir e unir em prol de uma única unidade que é ser humano, né? Como Deus criou. E aqui a história de Ruth mostra isso. Ruth, uma estrangeira, vinda ali de uma linhagem que muita gente estava ali com preconceito, discriminação por conta do incesto das filhas de Ló, né? Sendo moabitas. Então a gente vê que Deus a usou para ser referência, para deixar um recado para a gente, né? Então aqui diz que a bondade de Deus é universal e transcende as fronteiras de todas as nações, de qualquer tipo de tentativa de dividir a sociedade. Porque o diabo quer dividir, quer botar a igreja, a população, dividir, porque é uma lei da arte da guerra, né? Dividir para conquistar. Então, quanto mais a sociedade busca se dividir em grupinhos e comunidades, pior, porque fica fácil para o inimigo vencer, né? É igual o elo da corrente, se você separa os elos, eles ficam frágeis. Se você une,
né? Pega um gravetinho para você ver como você quebra fácil. Agora você pega um monte de graveto e faz um feixe. É difícil quebrar, né? Então, a teoria e a narrativa do mundo de dividir só leva a gente para o caos, né? Então, e a gente vê muito político aí fazendo isso, né? Incentivando essa divisão por classes, né? Porque ele sabe que aí ele consegue manipular mais facilmente, né? Então fiquemos atentos, tá bom? Então aqui, ó, a história nos conta que essa moabita era casada com um marido israelita que morreu. Ela decidiu então seguir sua sogra Noemi, não apenas em sua jornada física de volta à terra de Israel, mas também em sua religião israelita. Então, se você não sabe a história, eu vou dar um resumo aqui bem rápido, né? É uma história bem conhecida, clássica da Bíblia. Depois que o marido e os filhos de Noemi morreram, ela chegou para as noras e falou: oh, vocês não devem mais nada para mim, não. Volte para casa de seus pais, vá viver com a família de vocês, né? E deixa aqui, já não tenho mais nada, eu vou viver aqui conforme Deus proverá, né? E aí, a Orfa, uma das noras foi embora, largou, tá bom, obrigado, tchau. E só que Ruth não. Ruth decidiu ficar com a sogra, né? Além de acompanhar, ela disse que ia seguir a crença da sogra. E aqui já fica um aprendizado que a gente vai ver daqui a pouquinho, um fundo moral importante, né? Olha o que Ruth falou para Noemi, para sua sogra: onde quer que você for, irei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Isso está em Ruth, capítulo 1, no verso 16 e 17, né? A história começa então com um sucesso evangelístico, embora nenhum relato da estratégia missionária, missiológica seja dado. Ruth não foi convertida por um milagre sensacional de uma campanha evangelística. Fica aqui o recado da importância do exemplo, o exemplo prático, o estilo de vida. As pessoas estão observando a gente. Olha o que o guia fala aqui, ó. Ruth simplesmente seguiu sua sogra por amor ao estilo de vida dela, por amor à mulher que ela conviveu ali, porque conhecia e confiava em seu julgamento. Então veja quão forte é o nosso exemplo, né? O exemplo arrasta, o exemplo fala muito mais do que 1000 palavras. Então, isso é um recado para mim e para você. Como é que você tem vivido, né? Como é que a sua família, seus parentes mais próximos te enxergam, né? Porque às vezes a gente fala que casa de ferreiro, espeto de pau, santo de casa não faz milagre, né? São os ditados populares, mas muitas vezes isso é consequência das nossas ações, né? O nosso jeito de ser. As pessoas conhecem a gente desde pequenininho, né? De quando nasceu. Se a gente não mudar, não demonstrar sendo nova criatura quando a gente aceita Jesus, mudando nossos hábitos, nosso estilo de vida, as pessoas não vão ver Cristo em nós. E só que aqui, Noemi foi exemplo vivo de Jesus na vida de Ruth. Era um israelita do povo de Deus, né? E Ruth viu, achou nela um exemplo para ser seguido, independente do que tivesse acontecido, né? E a lição deixa claro que isso vale mais do que qualquer campanha evangelística super, ultra aí, né, tecnológica, moderna, cheia de atrativos, né? Então, que a gente possa entender isso aqui. Note que Noemi não usou nenhum argumento para convencer Ruth a ficar. Pelo contrário, Noemi até encorajou Ruth a retornar para a casa de sua mãe, como está escrito em Ruth, capítulo 1, no verso 8. Assim como ela fez com a outra nora, né, a Orfa. Noemi parou de discutir com Ruth somente quando ela viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, como está lá no verso 18 do capítulo 1 de Ruth, né? Então, que forte isso aqui, né? Um exemplo prático aí. E a gente pode fazer essa analogia para hoje, né? Então, hoje a gente vê que muitas coisas ruins acontecem na nossa vida, como mortes, doenças e tudo. E às vezes a gente quer voltar para um lugar de onde a gente já passou, né? Onde a gente já esteve. Jesus e Deus quer que a gente continue a nossa jornada, que a gente siga firme e forte com quem de fato está vivendo conforme os princípios e os valores dele, né? Tem gente que, quando perde alguém que era referência cristã, aí acaba abandonando a fé, né? E a gente não pode cair nesse engano, né? Jesus é a nossa grande referência, ele é a base da igreja de Cristo, né? A igreja é o seu povo, quem o segue, e por isso a gente não deve focar em pessoas, né? Em membros, em líderes religiosos, a gente tem que focar em Cristo, na palavra de Deus, na verdade, né? Independente de algumas pessoas não viverem essa verdade na sua vida prática, né? Tem gente que, diferente de Noemi, acaba sendo um mau exemplo para pessoas. E aí muita gente não se torna cristão, não se batiza, não segue a Cristo por conta de pessoas que dão um mau exemplo, mau testemunho. A pessoa fala para ser cristão, para ser igual aquele ali, para ser igual aquela ali. Então a pessoa enxerga e molda pelo estereótipo de alguns o que é ser cristão. E aí ela prefere não ser, né? Então são pessoas que acabam sendo pedra de tropeço e a gente vai pagar um preço se a gente estiver sendo assim, agindo assim, evitando que pessoas se acheguem a Cristo por conta do nosso mau exemplo, né? Então que a gente não seja mau exemplo, que a gente seja como Noemi, um exemplo vivo de Deus aqui nessa terra, né? Aqui o autor coloca também uma outra aplicação legal. Assim como Noemi, a gente pode perder a herança que Deus planejou originalmente para nós, né?
E como ela perdeu o marido, a providência ali, recursos e tudo, os filhos, né? Às vezes a gente perde isso tudo também. Perdemos isso lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né? E nossa vida se torna fonte de sofrimento. Né? O ser humano aqui deixa claro que o ser humano recebeu o Éden como um presente. A gente recebe a nossa vida quando a gente nasce aqui, a gente nasce com um propósito. Não é por acaso, como muitos acham aí, né? Que a gente nasceu por um acaso e está aqui para crescer, reproduzir e morrer. Né? Não, a gente tem um propósito. Deus permitiu que a gente nascesse, que a nossa existência estivesse aqui nessa terra com um propósito. E você precisa encontrar o seu. E a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a gente está aqui para glorificar o nome de Deus. Né? Então veja se você está vivendo glorificando o nome dele ou passando aqui nessa vida, como diz aí uma música secular do cantor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Sem fazer o que ele nos chamou para fazer, né? Então ele chamou o povo de Israel para ser luz, para ser sal, e ele chama a gente hoje para isso, os remanescentes, para testemunhar dele e chamar ser pescadores de homens e mulheres para Cristo, né? Então o autor coloca aqui, ó, recebemos o Éden como presente, mas não foi incondicionalmente. A bênção de Deus tinha uma condição, né? E o ser humano infelizmente caiu. Os seres humanos tinham a liberdade para se rebelar. O livre-arbítrio é a maior prova de amor. Então Deus deixou ali, não é robô, ele cria por amor e ele deixou a oportunidade, a possibilidade da rebeldia, da desobediência. Deixou uma árvore ali e pediu para não comer. Mas deu livre-arbítrio, né? Mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a responsabilidade de buscar seu próprio bem-estar, de arcar com as consequências. E eu já disse aqui que, infelizmente, esse mundo prega totalmente o contrário. Tudo de direito, direito e dever, zero. Nada de dever. Uma geração, o pessoal fala de mimizenta, né? Só quer direito, direito, direito e não quer colher consequência de nada, não quer ter dever de nada. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que para a gente ter o direito de exigir algo, a gente primeiro tem que cumprir com o dever que nos cabe. Né? Então, e é isso que a gente está vendo totalmente de perna para o ar aqui, né? Valores e princípios sendo jogados por terra, né? Então, as pessoas querem tomar suas escolhas, não querem se aceitar como vieram ao mundo, não querem obedecer a Deus e depois quer reclamar, não quer colher os frutos, as consequências dos seus atos errados, né? Então, fomos criados para dominar o mundo não caído sobre a bênção de Deus, mas a gente pecou e agora a gente se depara com a tarefa de dominar o mundo caído, com a natureza pecaminosa, com o diabo aqui atentando e usando a gente para fazer coisa errada. E aí acaba o quê? Os seres humanos sendo egoístas, competindo por recursos escassos, levando a sofrimento e a tristeza para dominar esse mundo aqui caído. Sem saber da profecia que veio, que o fim dessa terra aqui é não ficar pedra sobre pedra, vai destruir tudo. A gente já estudou isso em outras lições, né? O pecado tomou conta aqui, manchou, e ele vai destruir, vai construir melhor do que antes. É a profecia bíblica que a gente já estudou, né? Então a terra ainda produz com fartura o que é um poderoso testemunho do amor de Deus. Deus é tão amoroso e misericordioso que ele ainda deixa a terra produzir, né? Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos. Um dia, no entanto, isso vai acabar, né? Então, essa é a nossa bendita esperança, né? Para finalizar, mais um textozinho aqui de Ellen White, pegar aqui o comentário dela, que é muito bacana, fazendo essa ponte da bondade de Deus para conosco, né? E depois finalizando aqui com uma ilustração do professor Gilberto, tá bom? Então, ó, não é uma virtude de um poder inerente que a Terra produz ano após ano sua abundância e continua em seu giro ao redor do Sol. É a mão de Deus que guia os planetas e os conserva posicionados em sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio de seu poder que verão e inverno, sementeira e colheita, dia e noite seguem-se em sucessão regular. É por meio de sua palavra que a vegetação floresce, aparecem as folhas e desabrocham as flores. Todas as boas coisas que possuímos, todo raio de sol, toda chuva, todo bocado de pão, todo momento de vida é um dom de amor. É Deus que nos mantém, que nos provém, mesmo a gente tendo caído, né? Então, ele respeita o livre-arbítrio, mas ele está sempre cuidando, presente, mantendo, porque senão o mundo já tinha sumido já, né? A profetisa, a serva do Senhor Ellen White fala, ela coloca aqui, ó, nosso Pai Celestial teve misericórdia de nós, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Uma vez recebido, seu amor torna-nos semelhantes, bondosos e ternos, não somente para os que nos agradam, mas também para com os mais faltosos e errantes pecadores. Isso está no livro O Maior Discurso de Cristo, páginas 53 e 54. Falando da importância da gente ser bom com todo mundo, né? Não só com quem é bom com a gente, porque aí é fácil ser bom com quem cuida da gente, quem é bom com a gente, com quem a gente gosta. Não tem trabalho. O difícil, o desafio é um cristianismo que cuida, zela e é bondoso com quem faz o mal pra gente, né?
É o que Jonas reclamou ali quando Deus pediu para ele ir para Nínive dar misericórdia, pregar e salvar. Ele, não quero, esse povo é inimigo da gente vai lá. Então Deus ali usou e permitiu que Jonas entendesse o recado, né? E aqui ela finaliza aqui no comentário de Ellen White: as coisas da natureza que agora contemplamos nos dão apenas uma pálida ideia da glória do Éden. Então tudo que a gente acha que é belo, que a gente vê hoje aqui que tem muita coisa linda, é só uma pálida ideia da glória do que era o Éden, do que vai ser quando Jesus voltar com a Nova Jerusalém. Um novo Éden, novo céu e nova terra. Imagina, né? O pecado manchou a beleza da terra, né? Por isso podem ser vistos em tudo aqui os vestígios da obra do mal. Contudo, permanecem muitas coisas belas. A natureza testifica de que alguém, infinito em poder, grande em bondade, misericórdia e amor, criou a terra, enchendo-a de vida e alegria, né? Então, e tem mantido ela até a volta de Jesus, né? Então, muito bacana isso aqui, a gente entender essa bondade, fazendo esse paralelo aí, né, com a casa do pão, Belém, que faltou pão. Então, o jardim era perfeito, a terra era perfeita, mas acabou faltando para muitos e acontece o mal, a coisa ruim por conta do pecado, né? Para finalizar aqui essa ilustração, o professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó: a corrupção e a maldade estão aumentando na maioria dos países e as pessoas pobres são frequentemente as mais afetadas. De acordo com a pesquisa global divulgada no início do ano, o estudo que será publicado no dia 9 de dezembro, conhecido como o Dia Anticorrupção das Nações Unidas, indica que a maior parte do povo de 48 dos 69 países incluídos no levantamento acreditam que o problema piorou nos últimos 3 anos. Noemi e Ruth, em seu tempo, lá atrás, já sentiam um reflexo do mal no mundo de então. Imagina agora, né? Então, a tendência é piorar. Deus, no entanto, está no comando de todas as coisas, ajudando-nos, né? E chamando a gente para pregar a mensagem de esperança que só existe nele, em Cristo Jesus. Ellen White aqui coloca também, ó, coloca aqui no livro Meditações Matinais, publicado em 2002, na página 135. Ó, embora a confederação do mal esteja disposta contra o povo de Deus, ele ordena que eles sejam corajosos e fortes e lutem bravamente, pois tem um céu a ganhar. E tem mais de um anjo em suas fileiras ajudando-os. Então essa é uma mensagem importante para a gente não se deixar abater, né? A gente não soltar, jogar a toalha, ficar, tá bom, céus, vou ficar aqui e esperar a morte chegar. Não. Tem uma frase que eu gosto muito também, não lembro quem é o autor. Ele fala que a gente tem que viver a nossa vida aqui nessa terra, mesmo sendo manchada, caída, com dificuldade, como se Jesus não viesse tão cedo. Porque a gente tem que prosperar, tem que buscar ser luz, ser sal, se motivar para viver uma vida conforme, com toda a prosperidade em todas as áreas da vida, né? Então, viver aqui como materialmente pensando, como se Jesus não fosse voltar tão cedo. Porque se ele não voltar, a gente vai viver sofrendo, esperando. Não, a gente tem que buscar o nosso melhor, porque Deus nos criou para ser cabeça e não cauda. Mas, contudo, entretanto, todavia, acima de tudo, a gente tem que viver a parte espiritual, estar preparado diariamente, dia após dia, como se Jesus viesse hoje. Porque, para quem morre, Jesus chega, né? A porta da graça se fecha. Se você morreu, você vai ser julgado. A gente estudou isso aqui, né? No dia final, conforme as suas obras, o que você fez. Se você aceitou ou não, se você demonstrou nas suas obras que era cristão de verdade ou não, se era só da boca para fora. Então, para quem morre, Jesus já voltou, porque a Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos. A pessoa vai levantar e Jesus vai ressuscitar primeiro os mortos, né? Jesus vai ressuscitar, vai ser como no piscar de olho. A pessoa não vai ver o tempo passar, porque para a Bíblia deixa claro que morto não fala, não sente, está dormindo, a morte é um sono. Né? Então, para essa pessoa, Jesus vai voltar como um piscar de olhos. Ela vai acordar e Jesus está voltando. Ela nem vai ver que o tempo passou, anos, décadas, séculos. Tá? E para quem está vivo, aí quando Jesus voltar, que vai ser como um ladrão, surpresa, a gente precisa estar em dia ali, para a gente ser levado para o céu para encontrar com Jesus nos ares, né? Então, vida espiritual como se Jesus fosse voltar agora, vida material como se Jesus não fosse voltar tão cedo. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, o mundo está aí de mal. A pior Ellen White fala disso, ó, disposição para lutar, ser corajoso, forte, lutar bravamente, pois tem um céu a ganhar. E a gente precisa trazer mais pessoas, né? E tem mais de um anjo em suas fileiras ajudando a gente. Até porque a pessoa vai falar, poxa, ser cristão é sofrer, ficar aí nessa pindaíba e tal. Eu não quero ser cristão, não. Então, se você luta para ter uma vida melhor, digna, não precisa ser rico, milionário. Se você quiser, é legal. Tem que trabalhar, usar os ensinamentos da Bíblia para isso. Mas, quando você tem uma vida estável, a vida de Noemi ali atrai. A pessoa vê os princípios, a forma de pensar, a forma de agir. Então, você precisa criar atratividade. As pessoas precisam olhar para a sua vida e falar, poxa, eu queria ser igual a ela, eu queria ser igual a ele. Tem que despertar interesse e desejo nas pessoas. E aí ela vai perguntar, por que você é assim? Você segue o quê? Como é que você vive? Qual é a sua crença? E aí a gente fala do nosso Deus, né? Por isso que o exemplo arrasta, né? E é difícil você que vive numa vida de sofrimento, de pindaíba, de dificuldade, reclamando, faltando, de escassez, e a pessoa querer se aproximar para viver como você vive.
fica meio contraditório, né? Porque tem gente que acha que a vida do cristão é uma vida de tem que ser uma vida de sofrimento. Não. Deus não faz apologia nem à pobreza nem à riqueza. Você colhe o que você planta, né? Então, procure colher as coisas certas, pedir a Deus sabedoria para usar os ensinamentos da Bíblia em todas as áreas da sua vida, tá bom? Ellen White continua aqui, ó, pra gente ver aqui, ó. O poderoso general dos exércitos lidera as hostes do céu na batalha contra o mal. Noemi perdeu seu esposo, os filhos e a sua herança e se assemelhou a nós que perdemos a herança que Deus planejou inicialmente através de Adão e Eva. E a vida se tornou fonte de sofrimento, como aconteceu com Noemi e Ruth. Mas olha isso aqui, olha a importância. Noemi e Ruth não ficaram ali jogando a toalha, né? A gente vai ver a continuação dessa história amanhã. A gente viu ali que Noemi achou ali a sabedoria e a inspiração divina e incentivou Ruth a tentar fazer algo, né? Agir. Né? E aí ela coloca aqui, a confiança em Deus, porém, providenciou um desfecho feliz para Ruth e para Noemi, por extensão, quando Boaz se tornou o remidor e esposo de Ruth, tornando-o ancestral de Jesus, o Messias. Então veja, né? Olhemos então com confiança para o futuro, pois Deus não se esqueceu de nós. Amém, né? Então veja que, mesmo ali com tudo parecendo que deu errado, Noemi, mesmo naquela circunstância, teve confiança em Deus e veio uma ideia, o Espírito Santo, ó, Ruth, tem um sobrinho aqui, vai lá, tenta, e aí criou, quem não conhece a história a gente vai ver aqui, né? E Boaz ali também, como homem de Deus, servo de Deus também, foi movido pelo Espírito Santo e acabou sendo o restaurador daquela família ali, né? Então, você precisa agir. Imagina se Ruth e Noemi ficam de mãos atadas, se entrega à situação. Então aqui, se ela não faz isso, o milagre, a resposta de Deus vem, o poder dele é a ação divina com esforço humano. Então, Noemi e Ruth tiveram a sua ação humana ali. Ruth se colocou à disposição, né? Fez o que a sogra orientou, né? E o desfecho acabou sendo o melhor de todos para todo mundo, né? Então que a gente possa pegar essa história aí, que amanhã a gente vai dar continuidade e praticar, entender e colocar na nossa vida, né? Não se entregar às turbulências, às dificuldades, porque nesse mundo a gente vai ter aflição, mas é pra gente ter bom ânimo, porque Deus, Jesus, venceu o mundo, e se a gente se confiar nele, fizer o que ele pede, seguir a tua palavra, a gente também vai chegar lá. Ainda que não chegue aqui nessa terra aqui, a gente morra aqui, a gente fala que aquele que morre e está acreditando nele, confiando nele, ainda que morra, viverá. Tá bom? Então é isso, estudo de hoje demorou um pouquinho mais, mas é muita coisa legal pra gente discutir, o Espírito Santo vai trazendo e eu vou falando aqui pra você, tá bom? Então comenta aí, curte se você gosta, deixa um comentário aí, o que é que você acha, se tem mais alguma coisa que você enxergou no estudo de hoje, se inscreve aqui no canal, tá bom? Clica no sininho para você receber avisos dos vídeos que eu vou estar postando aqui e mais do que isso, ajudar essa mensagem a chegar mais longe, sendo um missionário, um duplicador. Quando você curte, comenta, se inscreve no canal, você mostra ao YouTube que esse conteúdo foi legal e o YouTube manda para outras pessoas, tá bom? Eu aguardo você no estudo de amanhã. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.